Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Sala do Trono. E hoje é um dia muito especial. Estão eles comigo. Maria Luísa, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Vai ser Aleluia. tremendo. Vai. E o Vinícius também. Paz do Senhor, querido. Boa noite. Muito bom estar junto com você. Que privilégio enorme. Amém. É isso mesmo. Vem estar com a gente, vem. Vamos adorar a Deus juntos. Mas antes, como de costume, nós temos uma boa, nova notícia para você. E aí, Vinícius, qual é a boa de hoje? A boa é que Jesus está à porta e bate, e Ele está sempre disponível para um relacionamento conosco. E isso é muito bom, isso é tudo. Aleluia. É verdade, Ele sempre deseja isso, né? Amém. E aí, Maria, qual é a boa? A boa de hoje é que para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para o Senhor. Nada Isso é mesmo. poderoso. Amém. Sabe qual é a boa? A boa é que os que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor os chama com um convite para um alívio, um descanso para as vossas almas. Amém? Ele te chama, Ele nos chama para um encontro com Ele. E é nessa noite, Ele tem alívio e descanso. Amém. Vamos exaltar o Senhor, vamos adorar o Senhor com o nosso melhor, atrair a presença do Senhor nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Vamos atrair a presença de Jesus. Jesus, nós queremos atrair a tua presença. Somos atraídos pela tua voz. Aleluia. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Ai, Jesus, há poder no teu nome. Só um nome há, um nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, um nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, no nome de Jesus, as cadeias vão cair,
pois toda autoridade tem, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Aleluia. E nesta hora, querido, eu quero convidar você a clamar, declarar o nome de Jesus. Você que está enfermo nesta hora, eu quero profetizar agora cura sobre a sua vida. Declare o nome de Jesus. Se você puder, põe a mão onde você está sentindo dor. Põe a mão onde está a enfermidade. E declare o nome de Jesus. Jesus cura agora. Nós profetizamos em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar. E nós profetizamos cura física agora. Seja livre dessa dor, desse mal. Nós queremos repreender toda a dor no corpo agora, toda dor de cabeça, toda dor na coluna, no rins. Ah, Senhor, qual for a dor que teu filho esteja sentindo agora, ou por alguma enfermidade que ele esteja passando, nós profetizamos agora. Receba a cura no nome de Jesus. Nós declaramos cura. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Declare o nome de Jesus aí, querido. Creia no poder que está no nome de Jesus. Aleluia. Nós repreendemos também, Pai, tudo aquilo que é emocional, Pai, toda doença do inferno, tudo que é hereditário, Pai, tudo aquilo que vem da mente atormentando o teu povo, Pai, toda depressão, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que às vezes não parece ter solução, tudo aquilo que os médicos não descobrem, todo problema psicológico, Pai, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo o teu Espírito tome posse, o teu Espírito cure, o teu Espírito, Pai, tenha o controle sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma palavra de libertação e de cura nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida que você seja curado agora, em nome de Jesus, e volte a andar espiritualmente, em nome de Jesus, que você não é mais coxo espiritualmente, seja curado, livre de todas as amarras, de tudo que te paralisava, em nome de Jesus agora, toda decepção do passado, toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus, seja livre agora desse mal emocional e volte a andar, volte a viver os planos do Senhor, seja livre para tomar posse e viver o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, em nome do Senhor. Assim, para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, nome que está sobre todo nome, para curar, todo poder pertence a ti. Há poder em seu nome, Jesus. E nós cremos. E em seu nome o inferno treme. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Quem pode parar? E em seu nome
com fé. Vem agora. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Ah, poder no teu nome. Ah, como há. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. De noite de cura, né? De voltar Aleluia. a propósito, de voltar a andar, de voltar a enxergar, de voltar a viver tudo que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Continuar adorando a presença dele. Jesus está nesse lugar. Jesus está aí com você também. Ele é santo, ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Atrai a presença dele aí na sua casa. Nós conseguimos atraí-lo através da adoração. Então adore. Aleluia. Santo é o Senhor. Digno de louvor, declare isso. Digno de louvor. Toda a terra te adora. Seja no céu ou no profundo do mar. Exaltado é o Senhor Jesus. Tu és exaltado, Jesus. O exalte, declare que Ele é santo. Santo é o Senhor. Tu és digno. Digno de louvor. Toda a terra te adora, seja no céu ou no profundo do mar. Exaltado é o Senhor Jesus, Jesus. Para sempre reinando está com coroa de glória, honra, glória sejam dadas a ti para sempre, sempre, para sempre reinando está com coroa de glória, de glória. Oh, 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 santo é o Senhor. Oh, 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 digno de todo louvor. Oh, 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 santo é o Senhor. Oh, 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 digno de todo louvor. Sejam dadas a ti somente, para sempre reinando está com coroa de glória, de glória, honra, glória sejam dadas a ti para sempre reinando está com
coroa de glória, de glória. A Ele a glória. A Ti a glória, Senhor. A Ti todo louvor, toda adoração. Amém. Parábola dos dois filhos. É o texto de hoje para a gente estudar. Mateus 21, verso 28 até 32. A parábola dos dois filhos. E parábola é um ensino. Parábola é um ensino de algo misterioso, né? Os mistérios, na verdade, segredos do reino. E tem um segredo nesse ensino, nessa parábola, mas é um segredo sobre reino e está falando de filhos. E o reino é um negócio de família, é um negócio de filhos. O reino é passado para filhos. E o Senhor quer nos ensinar algo muito poderoso nessa noite. Verso 28, o que vocês acham? Jesus começou perguntando assim para os discípulos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. E os discípulos responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João Batista, veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então essa é a parábola de 2 filhos, e tem algumas coisas muito interessantes, né? A primeira delas é que o Senhor, ele começa a falar com os discípulos, e ele compara a 2 filhos, os discípulos, e também compara ao outro filho, as prostitutas e também os publicanos. Está aí no texto, né? Mas os 2 filhos, cada um com uma intimidade com o pai. O primeiro tinha uma intimidade a ponto de dizer que não queria ir. Olha que forte, não queria ir. E o segundo, ele fala sim, Senhor, ou seja, ele chama de Senhor. Ele parece que não tem tanta intimidade a ponto de falar o que quer, mas de chamar de Senhor. Não chama de pai, chama de Senhor. E ele depois, não vai. Então, um diz que vai, mas não vai. E o outro fala, sim, Senhor, mas não vai coisa nenhuma. Essa é a parábola. O que Deus quer nos ensinar aqui nesse texto? Eu lembro sobre esses segredos do reino, Jesus falando para Pedro, em Mateus 16, isso. Um dia Jesus perguntou para ele, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí Pedro se adiantou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro, disseste bem, isso não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. E sobre essa declaração vou edificar a minha igreja. E o Senhor Jesus naquele tempo ele diz, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus, do reino de Deus. Ou seja, tem ensinos preciosos que são chaves para a gente viver as grandezas do reino. E aqui nós temos uma chave, aqui nós temos um segredo. E na verdade, eu queria destacar 3 pontos aqui. 3 pontos. O primeiro deles é que o Pai, Deus aqui, o Pai na figura do Pai, ele dá uma direção clara. Que os filhos trabalhem na vinha. E a vinha é o símbolo das coisas eternas e preciosas do reino. Então, a direção do Senhor é para que os filhos tenham compromisso com a vinha que é do Pai. Imagina que a vinha, ela proporciona algo muito poderoso para as famílias e para os filhos, na verdade. Certamente o trabalhador é digno do seu salário, a gente já sabe disso. Certamente Deus sabe recompensar muito bem os trabalhadores. E aqui ele chama os filhos para trabalhar, e essa é a direção clara. Trabalhar na vinha. O desejo de Deus aqui nessa parábola é que os filhos estejam comprometidos com
com a vinha, com o reino, com a obra da salvação. E apesar de ser uma única direção para os dois filhos, existem duas respostas e duas ações. A direção é mesmo para os dois filhos. Então, a primeira questão é uma mesma direção para duas respostas e duas ações. Cada filho respondeu e agiu de uma maneira. A segunda questão que eu quero destacar é que eu observo nesse texto, é que nós não vemos Deus obrigando o pai, obrigando nenhum filho a ir. Você não vê Deus brigando, você não vê Deus punindo, você não vê Deus batendo boca, mas você vê Deus levantando outro filho, outra pessoa. E sabe o que eu aprendo com isso? Se nós não quisermos, Deus levanta outra pessoa. Nós não podemos parar uma obra do Senhor, nós não podemos parar a vinha do Senhor. A vinha é o símbolo das coisas eternas e preciosas, mas também é o símbolo do trabalho. E se nós não quisermos nos comprometer, mesmo sendo filhos, se nós não quisermos nos comprometer com Deus, com o reino, com a vinha, Deus levanta outro. O primeiro falou que não queria ir, olha que liberdade ele tinha. Ele falou que não queria ir, e aí o pai logo e imediatamente chama o outro filho. E me parece, eu não sei se isso acontece, mas quando esse primeiro que não quer ir vê que o pai levanta outro em seu lugar para fazer a obra que ele tinha, eu não sei se ele se arrepende por estar perdendo a oportunidade ou vê que o pai está levantando outra pessoa em seu lugar. Mas a obra do Senhor nunca vai parar por nossa causa. Na verdade, nós somos privilegiados por fazer parte dessa obra. E se nós não fizermos, Ele levanta outro. E o terceiro ponto é que, muito claro, há um confronto de caráter e também de compromisso com o reino. Há um confronto. Não é só falar, precisa fazer, mas ele chega a comparar os discípulos aqui, ele faz um confronto sobre os publicanos e as prostitutas. Os publicanos eram aqueles que eram coletores de impostos. Haviam duas classes de publicanos, de coletores, os administradores e esses que eram enviados. Tanto os publicanos oprimiam as pessoas, quanto as prostitutas eram classes desprezíveis. E o que Jesus está falando agora é que essas classes desprezíveis acreditaram e se arrependeram, e ele diz que estão entrando primeiro no reino do que os discípulos. Forte. E ele faz essa comparação de que, num primeiro momento, eles disseram, os publicanos e as prostitutas, e muitas outras pessoas disseram não para o Senhor, mas veio um arrependimento e eles mudaram. E o arrependimento, ele abre os céus. Sabe, e Jesus disse sobre João Batista. E a vinda de João Batista trouxe muito confronto. E eu lembro de uma palavra que ele pregava e ele falava, raça de víboras, forte, né? Imagina se fosse isso hoje, né? Ia ter problema aí. Por muito menos, muitos outros já têm problema, não é verdade? E ele diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, uma árvore para produzir frutos, ela demora um tempo. E os frutos são dignos de arrependimento, dignos de uma vida de arrependimento, de uma conversão. E ali Jesus está falando que tanto os publicanos quanto as prostitutas se arrependeram e estão entrando no reino, antes dos discípulos. Agora, ele compara também aos discípulos a falar, são pessoas que falam que fazem, eles dão palavras, não, nós vamos fazer, e nem sempre funciona dessa mesma questão. Então, a palavra para nós o grande destaque é falar e fazer. Falar e fazer. Sabe que o Senhor traz uma grande importância sobre a fala, falar, e além de falar a verdade, é claro, né? Falar, a palavra do cristão, ela é, na verdade, empenhar um compromisso. Forte isso. Ou seja, a minha palavra, ela deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Ou seja, se eu falo que sim, eu ajo na direção de sim. E se eu falo que não, eu preciso
agir também de uma maneira que comprove a minha fala, de um compromisso. Então, a minha ação precisa condizer com a minha palavra. E o que passar disso é do maligno, ou seja, o que for diferente desse compromisso é do maligno. Agora, o arrependimento, ele abre os céus sobre a vida do ser humano, abre. O arrependimento é um negócio. Se tem algo que pode anular a ação do inferno, que anula a acusação do inferno contra a vida de um homem, de uma mulher, de uma família, é arrependimento. Essa palavra, ela tem muito mais poder do que o impacto que ela traz. Ela é muito profunda. Arrependimento. Agora, falar e fazer. Sobre fazer, eu tenho pensado, porque era o desejo de Deus, claro, trabalhar na vinha. O desejo de Deus não era ficar falando o quanto que sabe, qual a habilidade que tem. A direção do Senhor foi fazer. E sabe que muitas vezes a gente não precisa ficar falando, a gente só precisa fazer. Muitas mudanças não acontecem porque pessoas falam mais do que fazem. E aqui está uma grande questão, nós precisamos fazer. A mudança, ela precisa ser prática. E eu queria trazer uma pergunta para a gente hoje. Quem sustenta, o que sustenta as famílias? O que sustenta o casamento? O que sustenta a saúde, a nossa saúde, a saúde física, igual a gente orou, emocional? E o que sustenta o ministério? O que sustenta a vida profissional? É Deus que sustenta? Pois é. É Deus, claro que é Deus, mas é a gente que sustenta também. É o trabalho em conjunto, mas é a gente também que sustenta. Até ministério, porque veja bem, eram discípulos, falaram o que ia fazer, mas não fizeram. Então estão colocando o ministério, a vida em risco, porque não fazem a parte prática. Existem questões espirituais, existem questões sobrenaturais, mas existe uma questão natural e prática. E o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. Então essa parábola, ela ensina a nossa responsabilidade com o reino, mas não só falar, fazer. E agora é forte falar isso, que é a gente que sustenta o casamento. Porque a gente pode falar que é Deus que sustenta, mas se a gente não tiver atitudes de respeito, de amor, de perdão, de mudança de mente, então depende da gente. Então a gente tem que tomar cuidado de jogar essa responsabilidade para Deus, né? A gente tem espiritualizar as coisas. Isso, a gente tem o nosso papel, a gente tem que fazer a nossa parte realmente, não só Deus, né? A vida sexual mesmo, ninguém pede para Deus ir fazer, né? As pessoas sabem muito bem como fazer. Verdade. Então, é a gente, é Deus, mas é a gente, é a nossa parte. Ministerialmente, a mesma questão. Se você não fizer o que precisa ser feito, pode ser um bom estudioso da Bíblia, um bom teólogo, mas não vai corresponder à direção do Senhor. O Senhor nos quer na vinha. O Senhor nos quer na vinha. Agora, como então? O que fazer? Precisa saber a vontade e fazer. E aí, o Salmo 127, ele tem algo, um texto muito lindo, que eu sou apaixonado por esse Salmo 127. Olha o que o Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, o Senhor pode edificar a casa, Ele sustenta a casa, Ele faz crescer, Ele edifica. Em vão trabalham os que edificam. Ou seja, tem alguém edificando, mas Deus também está edificando. Nós precisamos fazer e falar e fazer. Mas precisamos fazer a maneira de Deus, numa direção de Deus. E aí ele diz mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Ou seja, nós precisamos vigiar, mas tem que ser a maneira de Deus. Deus vigia e a gente vigia. Deus edifica e a gente edifica. A gente tem a nossa parte. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Em outras versões diz: comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não é uma apologia ficar dormindo a vida inteira, não é nada disso. Muito pelo contrário. Mas é saber que nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade, Deus tem a dele, e existe um momento que nós devemos fazer, existe um momento que nós devemos descansar no Senhor. Então a palavra para nós
nessa noite é: será que os últimos têm sido os primeiros? Os publicanos e as prostitutas? Os últimos têm sido os primeiros? Essa é uma questão. Será que nós, como filhos, discípulos, como aqueles que já sabem até, muitas vezes, o que deve fazer, temos falado sim, a nossa ação não tem sido nessa direção? Será que muitos têm deixado para depois? Será que muitos têm... porque pode falar de boca, mas com o coração desonrar a Deus. Essa é a palavra para nós nessa noite. Há muitos ensinos nessa parábola, a parábola dos 2 filhos. Que tipo de filho você é? Quem você é nessa história? Certamente que se você se arrepender hoje, você pode viver os planos de Deus. Mas não é pelas suas forças, não é pelo sua boa inteligência, não é nada disso. É por ser filho e querer agradar o coração de Deus, querer ser um com Deus. Sabe o que falta, Vinícius? Voltar a se apaixonar por Deus, pelos planos, pelos projetos, voltar a se apaixonar pelo reino. Voltar a se apaixonar por servir a Deus, sem troca, se entregando, se doando ao Senhor. Esse é o nosso desejo para você. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem isso para você. Você é filho, ou você pode ser filho, e não um filho da desonra, mas um filho da bênção, um filho que o Senhor tem prazer em você. Levante-se em nome de Jesus, não deixa que o dia a dia, diz a Bíblia que no mundo tereis aflições, é verdade, mas Ele venceu. Então, se nós estivermos nele, se nós formos membros de seu corpo, nós somos um com Ele. E Ele venceu, então nós vencemos porque Ele venceu. Os dias são maus, mas no Senhor a gente é mais do que feliz. Amém. Levante-se em nome de Jesus, levante-se para viver tudo que Deus tem. Pense um pouquinho, faça um check-up sobre a sua vida. Que tipo de filho você tem sido? Será que na sua visão você tem agradado o Pai? E se o Pai te falar hoje, qual é a visão dele sobre você? Amém. Pai Santo, renova nessa noite, fortalece, levanta. Somos os teus filhos, Senhor, e queremos agradar, ó Deus, o Senhor, o teu coração, e te servir, Senhor, fazer a tua vontade. Eu sei que os teus planos são melhores do que os nossos, eu sei que os teus planos são perfeitos, o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor sabe fazer o melhor, o Senhor tem todo o conhecimento. Pai Santo, nós queremos agora, eu quero agora, em nome de Jesus, declarar um tempo agora de um levantar para viver, ó Deus amado, o teu reino, em nome de Jesus, o poder que há no teu reino, no Senhor e no teu reino, em nome de Jesus, que se acenda o fogo da paixão pelo Senhor, pela tua palavra, pelas tuas comunhões, em nome de Jesus, pela santidade, pela vida de arrependimento, pela transformação, que haja paixão agora, em nome de Jesus, em te agradar e te servir, em se entregar em amor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra, querido. Se apaixone por Jesus, viu? Pelo reino. Apaixonar todos os dias. Aleluia. Aleluia. A vida nisso, amém, não é peso. Não é peso. Se apaixone, vai ficar melhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra para nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Seja apaixonado. Viva apaixonadamente pelo Senhor. Viva o reino. Ele tem um reino para você. Você é um herdeiro do reino. Você é um herdeiro do reino. Amém? O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima. Sala do Trono em nome de Jesus.